Salve galera, eu sou egípcio, tenho 49 anos e sou vocalista, cantor, rock and roll. Cara, meu interesse por música começou de uma forma não tão direta assim com a música. Eu estava fazendo catecismo, na época eu tinha 9 para 10 anos. E eu frequentava a igreja lá, próximo à minha casa, aqui na Penha, e minha tia era envolvida tal, com a igreja, ela dava aula de catecismo, eu fazia questão, e eu ia fazer essa aula, e ia aos domingos na missa católica, na igreja católica. E aí tinha uma banda lá, que tocava as canções da igreja, e foi a primeira vez que eu vi instrumentos assim, muito próximos de mim. Uma guitarra, um baixo, uma bateria. E de primeira assim o que me chamou muito a atenção logo de cara foi a bateria. Acho que por ser um instrumento percussivo, né, sei lá, aquela coisa muito de bater e sair som, aquilo me chamou muito a atenção, acredito que chama a atenção de muitas crianças até hoje, né, o instrumento, por esse lance todo dele vigoroso, né, de batucar e tal. E aí eu ficava louco com aquilo, e todo domingo depois da igreja acabava a missa, eu chegava na minha tia e falava: tia, eu quero ir lá tocar bateria. Aí ela me pegava, falava com o padre antes, né? Isso não tinha mais ninguém na igreja. Aí eu ia lá e ficava sentado fazendo um puta esporro, um barulho fodido, né? Porque eu não tinha noção de nada, eu tinha 9 anos e o padre ficava meio bravo, pedia pra parar. Enfim, meu primeiro contato com o instrumento e com o lance da música foi diretamente assim, indiretamente pela igreja, como eu contei agora. Mas aquele lance todo de curtir as bandas e se influenciar por elas até querer ter uma banda mesmo de verdade, eu comecei vendo os discos de um irmão mais velho de um amigo meu, do Márcio, o Marcão, né? Ele era o irmão mais velho e ele era um cara que já era maior de idade e trabalhava, comprava seus discos, apesar de que naquela época não era tão fácil assim você conseguir discos de banda de rock. Aqui no Brasil ainda não existia aquela cena dos anos 80, então você tinha que comprar muita coisa de fora, e o que era lançado aqui no Brasil você conseguia, senão você tinha que ir atrás do importado. E ele tinha muita coisa internacional e importado, porque tinha a Woodstock no Anhangabaú, que era o centro do underground, de toda a cena alternativa rock que existia no mundo, né? Então a gente conseguia todos os discos e todas as infos, revistas, tudo por lá. E esse irmão desse meu amigo, em questão que eu tô falando, ele tinha todo esse acervo na casa. E eles estavam começando a montar uma banda de rock. E eu lembro assim, mais ou menos, eu era muito novinho. E também tinha uma batera na casa dele, tinha uma guitarra. Então eu vivia sempre ali na casa dele, respirando um pouco de tudo isso. E inclusive toda a discografia do irmão dele. Foi assim que eu comecei a me interessar, assim que eu comecei a conhecer o Kiss, Deep Purple, Led Zeppelin, The Who, Doors, entre toda essa cena, Black Sabbath, né, dos anos 70 e muito mais, né, eu só estou citando alguns aqui. E ali eu comecei todo o lance de ver aquele lifestyle das bandas, de acompanhar alguma coisa pelo que tinha na época também. Não existia uma MTV, algum canal que passasse o que acontecia na música, então tinha alguns canais aqui no Brasil que alguns canais assim, alguns programas específicos na TV Cultura, não lembro qual outro canal, que passavam clipes, era um programa de clipes, e a gente assim ficava sabendo o que estava acontecendo lá fora e acompanhava todo o lifestyle do que era estar numa banda de rock. Acho que tudo aquilo, como moleque e pré-adolescente e adolescente, me levou a ter minha primeira banda de rock com 15 anos. Então, eu formei minha primeira banda em 1985, eu tinha 16 anos, e era eu e mais 2 brothers, o Leofran e o Marcelo Espinha, ó, apelido. E era um trio, nós éramos um trio, e engraçado que eu já até falei isso com o Rossi do Pavilhão, a nossa banda se chamava Pavilhão, mas era Pavilhão 8, não era Pavilhão 9,
Olha que coincidência. E a gente tocava covers, né? Tocava músicas que estavam em ascensão na época, que era o rock Brasil, né? O rock dos anos 80, bandas como Legião, Paralamas, Titãs, Plebe Rude, Barão Vermelho, entre outras. E tudo aquilo que a gente ouvia e consumia, a gente se juntava numa garagem, literalmente numa garagem, às vezes na garagem da minha casa, às vezes na garagem da casa do Léo, e a gente plugava aqueles equipamentos todos toscos, porque não tinha um equipamento bacana na época, né? Estou falando isso em 1985 e não tinha o lance da importação. Então você vê uma guitarra Fender, uma Gibson, uma bateria Sonor ou Pearl, era uma coisa assim, só em filme ou vídeo, né? Você não tinha acesso àquilo. Então os instrumentos que a gente tinha na época aqui eram os nacionais e a gente tinha que se virar com o que tinha daqui de melhor. Mas rolava, saca? A Giannini era uma marca que sempre existiu no meio do rock and roll nacional, do rock brazuca, e é uma marca que está aí até hoje, é exemplo disso, né? Que tão forte e tão boa está aí até hoje. Então tinha todo esse lance, né? Da dificuldade de você ter uma banda, então a gente tocava o repertório dessas bandas que estavam em ascensão, como eu disse agora há pouco. E aí eu comecei a tocar, a gostar de um instrumento de verdade mesmo e passar a tocar foi bateria. Foi uma coisa muito doida, porque hoje as pessoas me conhecem, eu sou vocal e de repente não imaginam que um dia eu fui baterista já de banda, e fui mesmo. Não vou te dizer que um puta baterista, mas um baterista que tava pro gasto. E eu me divertia muito, é meu instrumento de coração até hoje. Adoro sentar numa bateria e fazer um som. Me meto a besta a tocar um pouco de guitarra, um pouco de violão também. Eu gosto, na verdade, de arranhar um pouco de tudo, mas não tenho formação em nenhum tipo de escola, de música, nada. Foi tudo autodidata, então foi muito louco. E minha transição para ser de vocalista aliás, de baterista para vocalista, foi uma coisa assim, meio... Não foi combinado, não foi arquitetado nem nada. Foi naturalmente. Nesse trio que a gente tinha de banda, nessa banda que era um trio, eu, Léo, Marcelo, a gente tocava muita coisa e às vezes o Léo cantava, às vezes eu cantava, mesmo tocando bateria. Era uma coisa que não me atrapalhava em nada, eu cantar e tocar bateria junto. Então eu sempre fiz isso, de tocar na noite e estar cantando também. E quando nasceu o meu primeiro filho, o Vitor, hoje ele tem 28 anos, eu fiquei afastado um pouco assim da noite, de tocar, e fiquei uns 3 anos. Aí quando eu voltei em 95, eu encontrei um amigo meu numa feira livre aqui perto da minha casa. Tava comendo um pastel e aí trocando ideia, a gente fazia tempo que não se via. Ele falou, pô, tô com uma banda assim, assado e tal, vai lá fazer um som com a gente. Eu falei, pô, mas tem muito tempo que eu não tô tocando, devido ao nascimento do meu primeiro filho, aquela coisa toda do cuidado com o bebê, com a criança pequena. Você acaba se afastando de todo mundo mesmo, dos amigos, das baladas, dos shows, de tudo, né? Era um recomeço de uma nova vida. Então eu fiquei meio afastado, mas já tinha uns 2 anos que eu estava afastado, quase 3 anos. E aquele convite mexeu um pouco comigo, e aí eu falei, pô, eu vou lá fazer um som com esses caras. Quando eu cheguei lá, a banda estava completa. Tinha baterista, tinha tudo. Aí eu olhei e falei, ué, e aí? Aí os caras, pô, egípcio não, os caras me chamavam de Adriano, né? Egípcio foi uma coisa assim que surgiu por conta do meu pai, que é egípcio, mas eu conto depois. E aí eles falavam, pô, Adriano, canta aí. Aí eu fui lá pro microfone e falei, pô, mas cantar o quê? Os caras começaram a tocar um repertório, eu comecei a cantar, mas falei, pô, eu queria tocar batera. Os caras, não, pô, mas já tem batera, você vai ter que cantar. Aí foi assim que começou minha virada ali, de fazer alguns shows à frente de uma banda, tocando cover mesmo e cantando, sem ter um instrumento, nada ali, né? Só o microfone e eu. E dali em diante formei outras bandas e ali o negócio foi já uma coisa já tendenciando a ser um vocal mesmo, a estar à frente ali cantando. Então foi isso, a minha mudança de batera para vocal foi uma coisa assim, nada arquitetada, foi naturalmente, foi engraçado, eu não tinha noção,
não queria, porque eu sempre tocando batera, eu estava atrás ali, né? Uma posição mais segura para quem está num palco. Você está ali na frente com o microfone na mão, é uma coisa um pouco mais complicada, realmente. Mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu até sacanei meus amigos bateristas, como o Bruno Gravetta e o PG, entre outros, que eu falo, ainda bem que eu escolhi ser vocalista, porque tem que carregar muita tralha quando é baterista. Mas, pô, um salve pros meus amigos bateras aí, porque eu tenho a bateria ainda como meu instrumento de coração, com certeza. Então, o Tijuana começou assim, eu vinha cantando, né, já como vocal, como frontman de banda, e eu tinha uma banda que chamava K9, era uma banda aqui até do bairro, do Tatuapé, uns amigos, a gente acabou se juntando para tocar em alguns lugares, em algumas festas, inclusive festas ligadas ao surf, ao skate e tal, porque a gente tinha um repertório que falava essa língua e a gente até então não compunha nada, né? Só que aí o negócio começou a ficar bacana e a gente automaticamente começou a querer compor algumas coisas, né? E aí cheguei a compor quase um disco inteiro pra gente começar a gravar. Aí eu conheci o PG e o Roman numa feira do surf, onde eu estava tocando com essa banda, num stand da SOS Careca, que era um stand de um amigo nosso, que ele é paraplégico, ele sofreu um acidente surfando, e a gente sempre, às vezes, fazia alguns shows em causa, assim, para uma causa bacana, para ajudar o cara, ou para fortalecer algum evento, alguma coisa assim. E foi num desses momentos que eu conheci o Roman e o PG. Nessa feira, engraçado que eu achei eles uns carioca folgados do caralho, achei eles folgados pra porra. Cariocão, sabe aquele carioca que chega meio folgadão, já meio, e aí, qual é? Teu telefone e tal. Aí eu falei, pô, quem são esses malucos, né? E aí a gente acabou trocando telefone, não entendi nada, os caras falaram que estavam aqui em São Paulo e estavam querendo montar uma banda. Aí demorou uns 2, 3 dias, eles me ligaram. E aí a gente combinou de se encontrar num bar aqui em Pinheiros para trocar uma ideia. Aí foi que a gente trocou uma ideia, sentou. Aí eles me explicaram que eles tinham uma banda que se chamava Os Teobaldo, a banda tinha terminado. Eles eram do Rio, estavam aqui em São Paulo, procurando um novo vocal para a própria banda em questão, ou para uma nova banda, que os caras estavam ali, né, no corre, estavam morando juntos, todos eles num apartamento na Santa Cecília, no maior perrengue do mundo, eu lembro. Época legal pra caralho, foi muito louco, né, o início de tudo. E assim a gente começou a trocar umas ideias. Eu já tinha o K9, a outra banda, e aí procurei ficar um tempo com as duas. Só que eu enxerguei aqui no Tijuana, ainda sem nome, eu sentia que os caras estavam na mesma pegada que eu, assim, era aquela coisa de acordar pensando na banda e dormir pensando na banda. Por mais que eu tivesse meu trabalho, fazer meus corre e tal, mas era aquela coisa mesmo de todo mundo tá remando o barco pro mesmo lado. Aí eu acabei me desligando do K9, nem cheguei a gravar o disco e me dediquei mais à suposta banda que viraria Tijuana, né? Era eu, o Roman, o Léo, o PG e o Bahia. E foi assim, cara, a gente começou a se encontrar, começamos a compor o que viria a ser o nosso primeiro disco, Ilegal, isso em 98, pra gente lançar esse disco na virada de 99 para 2000, né, que foi o nosso primeiro disco, um disco de muito sucesso, todo feito no Midas Studios, produzido pelo Rick Bonadio e o Rodrigo Castanho. E, cara, foi muita alegria, porque a gente ali, o que não tinha conseguido com todas as outras bandas que a gente teve, a gente rolou uma química, rolou uma identidade. Acho que é aquele que eu acabei de falar agora, de estar todo mundo remando no barco do mesmo lado. As coisas foram acontecendo e a gente, graças a Deus, teve um primeiro disco de muito sucesso e a nossa carreira começou dali. O Tijuana, a gente gravou 7 discos, né? Tem um DVD. Foram quase 20 anos, 19 anos de banda. Eu acabei me desligando da banda no meio de 2017. A banda já estava, eu acho que um pouco dispersa, já cada um estava fazendo alguma coisa diferente da banda.
E eu achava bom no momento de dar um tempo e tal, eu queria fazer alguma coisa nova, alguma coisa minha, que não fosse ligada a nada ao Tijuana, e aí, ao mesmo tempo, os meninos não queriam, né, dar esse tempo, eles estavam a fim de continuar, e eu achei melhor então eu sair, né, aí eu saí da banda em julho de 2017, tem 1 ano e meio, continuamos amigos, aliás, um beijão aos meus amigos, Léo, Bahia, Romã, PG, tamo junto, e foi uma grande história, cara, foram 20 anos, vamos arredondar isso pra 20, de muito sucesso, muitos shows, muita história boa, legal pra caramba, foi uma história muito bacana que o Tijuana deixou, é uma grande marca, é meu sobrenome e vai ser o sobrenome, aliás, de todos nós que fizemos parte da banda, então é isso, Tijuana ficou aí pra eternidade. Cara, shows marcantes, temos, tem alguns, né, vou te citar o mais, te falar o que determinou uma virada de página pro Tijuana, foi o Rock in Rio de 2001, a gente tinha 1 ano, que a gente tinha acabado de ser lançado, né, o primeiro disco, a gente estava com uma música em questão tocando nas rádios muito forte, que era Que Vês, que foi um grande sucesso, é um grande sucesso até hoje. Então, ali pra gente foi engraçado, porque a gente foi convidado para participar do Atenda Brasil, que hoje se chama Palco Sunset, acho que é alguma coisa assim. Eles mudaram o nome. E a gente foi encerrar a noite desse Atenda Brasil. Eu lembro que o Biquíni Cavadão tocou antes da gente e a gente encerrou. Um pouco antes da gente entrar no palco, a Marizinha, uma fofa que trabalha na organização e na escolha das bandas do Rock in Rio, ela entrou no nosso camarim pedindo, por favor, se a gente podia fazer um show maior em questão naquele momento, porque eles estavam tendo um problema no Palco Mundo e quem entraria naquele momento estava esperando era o Capital Inicial, não poderia entrar, e como era o último dia do Rock in Rio, esse daí de 2001 foi o dia que teve Chili Peppers, Silverchair e tal, teve uma superlotação, e aí com essa superlotação ela tinha medo que pudesse acontecer alguma coisa de pior, das pessoas ficarem ali sem ter o que olhar ou assistir. Aí a gente, como a gente era uma banda nova e tinha um disco só, a gente tinha um repertório de no máximo 1 hora, né? E ela queria que a gente fizesse um show de pelo menos 1h30. Cara, foi engraçado porque todos os covers que a gente tocava na época, a gente tocou, assim, tipo Rage Against the Machine, a gente tocou Dead Kennedys, até Dead Kennedys, a gente tocou vários covers, Blur, entre outros. A gente fez um show maior e, cara, foi engraçado porque toda a atenção, como o Palco Mundo estava desligado por problemas técnicos, foi voltada à Atenda Brasil. Então, cara, foi assim, absurdamente um sucesso e, como eu disse no início, acho que foi um show que marcou muito nós todos, né? A nossa gravadora, foi o dia que a gente recebeu esse disco de ouro, por mais de 100 mil cópias vendidas, e a gente, foi só felicidade, cara, muito legal, só lembranças boas. Eu acho que eu tenho esse como um ponto marcante, assim, na vida do Tijuana, logo no início. Pô, eu acabei de falar, né, agora há pouco, que o apelido veio um pouco antes. Aliás, o apelido surgiu por conta do Tijuana. Quando eu conheci os caras, que eles ficaram encantados porque meu pai é egípcio. Meu pai veio, nascido no Cairo, veio para o Brasil por conta da Guerra do Canal de Suez, isso em 1957 ou 58. E conheceu minha mãe brasileira, descendente de italiana, e assim se casaram e tiveram 2 filhos, eu e meu irmão, Sandro. E é muito legal porque esse apelido veio assim, sem querer, os caras ficaram totalmente assim, o cara é filho de egípcio, muito louco, porque é diferente, né? Aqui no Brasil tem muito filho de libanês, né? Egípcio mesmo não tem tanto. E aí os caras começaram a me chamar de egípcio, e aí pegou, e acabou ficando esse apelido. Egípcio aí por conta da família do meu pai, de toda a geração. Aliás, estou muito feliz, né, com essa minha nova banda, esse meu novo projeto, junto com mais 2 amigos meus queridos, que é o Fuad Kayati, tocou comigo no Tijuana, com a gente no Tijuana também, substituindo o Bahia numa época, e depois que o Bahia saiu da banda, ele
fez as turnês com a gente. É meu compadre, é meu irmãozão, tá sempre com a gente, então é um cara, é um puta instrumentista, toca muito. Também fez a turnê agora do Capital Inicial, do acústico. É um cara totalmente astral, queria ter do meu lado e tá do meu lado. Acredita no trabalho, tá fazendo um grande trabalho junto com a gente também. E tem o Léo Rota, esse garoto é novo, é um puta guitarrista, é um cara que ainda vai dar o que falar. Eu acho esse menino, além de um guitarrista fodástico, um cara de caráter do bem total, moleque sangue bom, humilde, gente boa. E é isso, eu acho que o que eu buscava pra Kali, que é a minha nova banda, era ter um astral bom e ter uma química, criar-se uma química, como toda banda. Eu acho que precisa ter uma química, e essas pessoas, elas foram entrando e se agregaram a mim de uma forma natural. Então, assim, a Kali somos em 3, eu, o Léo Rota e o Fuad. Mas a gente tem os agregados, os amigos que estão nos ajudando nesse projeto. Tem algumas canções que eu fiz com o Digão Bessa, que é meu amigaço, pô, foda, parceirão. A gente já vinha fazendo algumas coisas e ele é um grande compositor também, e a gente trabalhando junto funciona muito bem. Ele entende muito bem o que eu preciso e a gente se entende, escreve e tudo fica bom, fica muito legal. Estou muito feliz com o resultado dessas composições junto com ele. A gente já vinha compondo as músicas até antes da Kali existir, o nome Kali e da banda toda, enfim. E só tenho a agradecer, Digão, tamo junto, irmãozão. Tem também o Koala, o Reitinho, que fez uma música para esse disco, muito bacana. Tem a Ive, que é minha parceira de 1000 anos, já fez muita música comigo, também pro Tijuana. Já fizemos músicas para projetos dela em questão. Então, uma parceira, uma amiga minha de muito tempo, minha irmãzona, um beijo também. Agradecer também Marcão, André Freitas, que estão nessa produção lá no Eletrosound com a gente. A gente está gravando esse disco em Santos. É um disco de 13 faixas inéditas, que tá ficando demais, muito legal, tô muito feliz, muito contente. E a gente deve estar lançando aí pós-carnaval de 2019. Então aguardem, vai vir clipe, música, disco, tudo bacana. Aí a gente tá fazendo um disco de rock, de rock and roll. É isso aí. Deixa eu falar, podem seguir lá no Instagram, Facebook, Kali, de Califórnia. Mas no Instagram tá Kali Rock, tudo junto, oficial. Instagram e Facebook, sigam lá. Então, cara, tem a Urbana Legion também, que é um outro projeto assim, que eu tenho, que eu levo com muito amor, por gostar muito da Legião Urbana e de toda a trajetória, de todas as loucuras, as músicas do Renato. E essa ideia surgiu há muito tempo atrás, eu só consegui concretizar ela em 2014, quando conversando com o Marcão, esse Charlie Brown, Bula, né, que hoje toca na Bula, sobre uma vontade, cara, de vir com uma repaginada das músicas da Legião, de uma forma mais nova, mas com um repertório tão importante que tinha a Legião, trazer algo de legal, principalmente de letra, né, para essa molecada que de repente não conhecia. E aí o Marcão também, na época, me surpreendeu, se dizendo muito fã da Legião, e a gente tem um gosto muito parecido dos discos, né, que a gente, na Urbana Legion, a gente se propôs a só fazer a homenagem, esse tributo aos 4 primeiros discos da Legião, que vai do Legião Urbana homônimo até o 4 Estações, só os anos 80, que foi a época, os discos e as músicas que me fizeram tornar e querer ser músico e ter uma banda. E o Marcão também. Então, com essa identidade de verdades, a gente acabou querendo fazer esse projeto de uma forma bacana, bonita, representativa e respeitando muito a obra, que para mim a obra do Renato é sagrada. Então,
A gente formou a Urbana Legion e ao mesmo tempo foi quando o Marcão me falou da Lena. Ela tinha tocado na banca logo depois que o Chorão faleceu. E o próprio Champião já tinha me falado que ela era uma grande baixista, que ela tocava bastante, tocava muito. E o Marcão na época me falou dela, falou, olha, tem a Lena que tocava comigo na banca. E eu falei, pô, se ela topar, ela tá dentro. Aí foi assim, ela topou do lado de lá, eu também chamei o PG, que tocava comigo no Tijuana, que é um grande baterista, é meu compadre também, irmãozão. E assim a gente deu início a um repertório muito grande, né, vasto, porque a gente tinha ali dos 4 discos quase 50 músicas para tirar e ver quais ficariam boas, né, a gente tocando, e o que a gente se sentiria também bem tocando elas, né, quais seriam, e a gente acabou fechando um repertório de mais de 30 músicas aí só de sucessos, de uma época muito bacana, que só tem lembranças boas para mim, para nossa geração. E para mostrar um pouco para essa geração nova o que é um poeta do rock, um cara que consegue escrever coisas absurdas, absurdamente boas, magníficas e geniais como o Renato foi. Então é isso. Se você quiser saber mais, só me adicionar também, Egípcio, no Face ou no Instagram, e acompanha lá os shows, o Por Onde Eu Tô, a Kali, a Urbana Legion em geral. Valeu, Ovo Graúdo, tamo junto. 5 bandas que eu gosto muito, cara. Legião Urbana, amo demais essa banda. Rage Against the Machine, também é uma banda que me influenciou muito. Black Sabbath, outra banda que me influenciou demais quando garoto, Led Zeppelin, AC/DC. Pô, cara, eu já falei 5? Acho que são 5. Cara, tem um monte, é mais de 5, mas é tudo por aí.